Capítulo 34. Os rumores se espalharam rapidamente. Um grupo de 7 pessoas que viviam em Alta, entregando-se à extravagância e ao vício, foi preso de uma só vez. Os cidadãos da cidade dos desfavorecidos sempre falavam sobre isso sempre que se reuniam em grupos de 3 ou mais. Bem, eles estavam tentando atrapalhar o novo vice-magistrado e foram pegos. Não são eles que costumavam tratar as pessoas comuns como insetos e agora estão no comando. Mas o que você acha que vai acontecer com eles? A personalidade do novo magistrado não parece normal, então eles não serão simplesmente libertados, não é? Sim, eles ainda são a segunda geração de uma família nativa. Tenho certeza que ele os deixará ir com uma dose moderada de humilhação. A multidão naturalmente virou a cabeça. Na parte norte da Praça Central, uma bandeira ainda tremulava ao vento. Artigo 0, parágrafo 0 da Constituição da Região Autônoma de Baskerville. Lei sobre a proibição do tráfico ilegal de pessoas. Pena: morte. Constituição da Região Autônoma de Baskerville, artigo 0, seção 0. Lei contra jogos ilegais. Pena: amputação do pulso. Constituição da Região Autônoma de Baskerville, artigo 0, parágrafo 0. Lei sobre a proibição de banca privada ilegal. Pena: remoção do globo ocular. Constituição da Região Autônoma de Baskerville, artigo 0, parágrafo 0. Lei sobre a proibição de bordéis ilegais. Crime: tatuagem facial. Constituição da Região Autônoma de Baskerville, artigo 0, seção 0. Lei contra lobby ilegal. Sentença: deportação extraterritorial. Como foi originalmente rotulado. Não houve exceções à lei. Não havia nenhuma disposição especial para que os ricos e poderosos fossem perdoados. Os crimes dos 7 senhores não poderiam ter sido mais claros. Eram culpadas de trabalho sexual ilegal, lobby ilegal, tráfico ilegal de seres humanos, consumo e distribuição de drogas e obtenção de ganhos ilícitos no processo. A evasão fiscal, a agressão e a agressão sexual eram opções óbvias. Então a frase é clara: morte. Sem desculpas, sem circunstâncias atenuantes. As pessoas conversavam. Você vai executar os filhos dessas 7 famílias nativas? Tolo! Você não conhece o caráter do novo magistrado? Ele queimou 10 bilhões em uma única estaca. Se você matar esses 7 bastardos, as repercussões serão devastadoras. Por que não lhes damos algumas boas pancadas e os humilhamos? Sim, mas não acho que eles receberão a pena de morte. Todos falaram em uníssono. Este é um jogo de poder entre os novos políticos e os magnatas nativos, e se estes últimos simplesmente se curvassem e mantivessem a cabeça baixa, tudo correria bem. E tal como as pessoas pensavam, Montblanc, Pierre, Louis Vuitton, Chanel, Ferragamo, Hermes e Prada ofereceram as suas sinceras desculpas ao novo magistrado. Os retentores locais curvaram-se e entraram. Os cidadãos fizeram o mesmo e estalaram a língua ao verem as carruagens representando cada família, carregadas de suntuosas homenagens, dirigindo-se à Câmara Municipal na calada da noite. Os 7 malandros detidos seriam agora libertados ilesos e receberiam uma boa gritaria do pai proprietário. Esse foi o fim de tudo. Os guardiões locais ou vingarão essa humilhação de alguma forma, ou se curvarão e olharão para o outro lado, e por um tempo os 7 patifes cumprirão sua pena e ficarão quietos. O novo e jovem vice-magistrado obteve uma bela vitória sobre os ricos nativos. Os cidadãos ficarão moderadamente satisfeitos, moderadamente indignados e moderadamente esquecidos deste resultado óbvio. Elas vão. Não, eu sabia que isso iria acontecer. Até esta manhã, quando 7 cabeças foram penduradas no centro da praça principal. 7 cabeças salgadas e estripadas. Despojados de seus corpos, suas cabeças estavam contorcidas como se estivessem em terrível agonia à beira da morte. Os avisos abaixo de suas cabeças detalham as punições adicionais que receberam antes de morrerem, antes de serem executados. Constituição da Região Autônoma de Baskerville, artigo 0, seção 0. Lei sobre a proibição de bordéis ilegais, sentenças:
tatuagem facial. Asterisco executado de acordo com a lei acima, tatuando a palavra cor em todo o rosto. Artigo 0, parágrafo 0 da Constituição da Região Autônoma de Baskerville. Lei contra o jogo ilegal. Sentença: amputação do pulso. Asterisco aplicada de acordo com a lei acima, ambos os pulsos foram cortados. Asterisco esta sentença é retroativa ao número de vezes que ele violou a lei. Então, depois que seus pulsos foram cortados, ele continuou a cortá-los por um determinado período de tempo. Este prisioneiro foi condenado a 72 cortes nos pulsos. Artigo 0, parágrafo 0 da Constituição da Região Autônoma de Baskerville. Lei sobre a proibição do financiamento privado ilegal. Sentenças: remoção do globo ocular. Asterisco executado sem prejuízo, tendo em conta os apelos das vítimas destes presos. Artigo 0, parágrafo 0 da Constituição da Região Autônoma de Baskerville. Lei contra o tráfico ilegal de pessoas. Sentença: morte. Asterisco executado de acordo com a lei. Constituição da Região Autônoma de Baskerville, artigo 0, parágrafo 0. Lei contra o lobby ilegal. Sentença: exílio do território. Asterisco exílio fora dos muros da cidade, exceto o chefe, pois já estão exilados. Os cidadãos só podiam ficar boquiabertos. A lei em si sempre existiu, então não há necessidade de considerá-la excessiva ou severa. O problema é que os presos sujeitos à lei não eram presos comuns. Não é apenas um jogo de poder. Esta é uma guerra de desgaste que durará até que um deles desapareça. Não havia ninguém que não esperasse um banho de sangue. Não muito antes de a sentença ser executada, Vikir estava diante da grade da masmorra. Dentro da masmorra, ele pôde ver os 7 mestres, ensanguentados e gemendo, presos. Agora, seu Shanki, o Abugiat, está tudo acabado. Saia daqui, Ba, como posso. Pelo amor de Deus, deixe-os ir. E diante dele estava Baskerville, o Chihuahua, inquieto. Oh, meu senhor, o que você fez para vencê-los assim? Ele parecia mais do que satisfeito consigo mesmo. Vikir, que estava parado ao lado dele, inexpressivo, de repente virou a cabeça. Você acha que o que eu fiz com esses homens foi excessivo? O que? Ah, sim, claro que sim. Um fashionista merece uma boa surra, e se você transformar as pessoas em hambúrgueres de carne como este, como você vai pagar por isso mais tarde? Vikir sorriu ironicamente. Não se preocupe com isso. Eu nem comecei ainda. Chihuahua pergunta, confuso. Vikir não respondeu, mas pensou a respeito. Os escritórios municipais foram originalmente concebidos para verificar e supervisionar a má administração local, edificar a sociedade local e coordenar as relações com a prefeitura. Mas com o tempo, eles se tornaram cada vez mais como uma pista falsa e agora superaram até mesmo o poder dos malévolos Baskervilles. Gamani sem orvalho. 2. Deixe isso. O nome de família bastardo de Wan Fei. A maneira como eles rosnaram foi ainda mais. Mas Vikir, absorvendo o ódio deles, parecia imperturbável. Vou executar todos eles no final do dia. Com essas palavras, os mestres na jaula ficaram em silêncio. Vikir falou mais uma vez. Já que estou nisso, vou exterminar todos eles, desde as garotas do clube até os demônios nas ruas. As palavras temíveis eram inconfundivelmente verdadeiras. Tudo seria feito de acordo com a sua palavra, 100% das vezes. Uma guerra ao crime foi declarada. Os mestres pareceram perplexos por um momento, mas agora agarraram a grade e começaram a sacudi-la. Agora, vamos, bom menino. Olhando para todos os lados. Pessoas que geralmente olham para os outros como insetos rastejam pelo chão como insetos. Neste momento, o Chihuahua sentia emoções complexas. Ele se perguntou se algum dia veria algo assim em sua vida. Por outro lado, temia retaliações das lideranças nativas locais. A retaliação deles é ao mesmo tempo sonolenta e mortal. De agora em diante, nenhuma geração surgiria em nenhum dos negócios de Vikir,
e a participação em seus eventos seria muito baixa. A cidade ficaria em desvantagem no comércio com outras cidades e as receitas fiscais diminuiriam. Mas Vikir estava indiferente. Era como se ele tivesse todas as bases cobertas. Não há nada com que se preocupar, senhor. Ai, mas suas famílias não poderão protestar. Sim? Por quê? Vikir respondeu à pergunta do Chihuahua com uma facilidade incomum. Eles estão envolvidos com grupos criminosos grandes e pequenos na cidade dos desfavorecidos. O que, como o magistrado sabe disso? Vikir permaneceu em silêncio, não querendo dizer que o tinha visto antes da regressão. Então o Chihuahua pareceu preocupado. Mas é a prova que conta, não é? E mesmo que consigamos provas, que tipo de retaliação eles farão a seguir? Não se preocupe, há muitos deles. Vikir riu. Encontraremos as evidências. Se não encontrarmos, nós conseguimos. E tudo o que aconteceu em seguida estava além da preocupação de Vikir. Pois Vikir já estava pensando em seguir em frente. Não sei quem vai me substituir, mas vai ser difícil. Não espero que Hugo permaneça como magistrado por muito tempo. O mundo estava prestes a mudar e havia uma boa chance de ele ser enviado para um combate real num futuro próximo. Então não importava muito para o futuro de Vikir se ele tivesse um acesso de raiva aqui e agora. Ele teria que sair assim que fosse aceito na academia. Então, enquanto você está aqui como magistrado, é melhor você conseguir alguma disciplina. A resposta foi prescrever medicamentos altamente eficazes, mesmo que apresentassem alguns efeitos colaterais. Isso logo se tornaria uma reputação que impulsionaria a carreira de Vikir. Não importava quem veio atrás dele. Vikir odiava mais os membros de sua própria família Baskerville. Mas 1000 milhas por dia. Para fazer isso, eu preciso fazer com que esses 7 sextos formadores, não, mestres na minha frente cuspam todas as evidências de sua colaboração com o elemento criminoso, e até mesmo sua localização. Vikir se aproximou das grades e disse: Eu vou te dizer do que você é acusado. Sequestro ilegal e prisão de mulheres, agressão sexual, intimidação, administração forçada de drogas ilegais, tráfico de seres humanos e forçá-las ao comércio sexual, bem como subornos, extorsão, chantagem e assassinato de funcionários do governo. Os mestres ficaram indignados. Esse é o karma do inimigo. Vamos puni-lo quando tivermos provas. Vamos puni-lo quando tivermos as evidências. Você está dizendo que há um crime, mas não há provas. Isso mesmo, Gerson. Os mestres se entreolham, perplexos. Então um olhar determinado cruza seus rostos. Se eu tiver que morrer aqui, farei isso sem prejudicar o nome da família. Se estragarmos tudo aqui, não podemos esperar vingança. O clã se voltaria contra eles, e mesmo que o fizessem, Vikir, dada a natureza daquele psicopata, ele poderia ir mais longe e usar o sistema de ocupação pacífica no clã, destruindo-os até as raízes. Nunca, eu nunca vou contar. Os 7 malfeitores calaram a boca, prontos para morrer por sua família. Mas, agora você está aqui. Vikir acenou em direção a uma entrada no corredor da masmorra. Aparentemente, ele ficou todo esse tempo parado em frente à lareira, esperando por alguém. Os 7 mestres seguiram o olhar de Vikir com curiosidade e ansiedade. E ali, caminhando em direção a eles, estava um velho magro carregando uma grande cesta. Sua personalização está completa, meu senhor. O velho era um torturador que trabalhava no porão da prefeitura. E então, Vikir virou a cesta e derramou seu conteúdo na prateleira. O que surgiu foram centenas de facas, cada um deles grotesco e hediondo, torto, retorcido, distorcido, contundente e afiado. O velho torturador sorriu, mostrando os dentes amarelados. Uau, tenho torturado pessoas nos últimos 30 anos e nunca vi nada assim antes. Como você criou todos esses dispositivos assustadores? Eu não os inventei. Eles eram comuns onde eu estava. O lugar onde você estava antes era um inferno. Bem, foi por pouco. Você quer aprender uma lição? Os instrumentos eram horríveis,
mesmo para um torturador que fazia isso há 30 anos. Vikir os pegou e caminhou de volta para a lareira. Ganho! Sentindo algo instintivamente, os 7 mestres rastejaram para longe da lareira. Mas com a mesma rapidez. Baque! Vikir abriu descaradamente a porta da jaula e entrou. Antes de voltar, ele se lembrou dos rostos de seus antigos camaradas. Eu me lembro, até mesmo prisioneiros demoníacos cuspiam segredos militares antes de suas técnicas de tortura. As torturas da Era da Aniquilação fizeram até os demônios do inferno chorarem e se cagarem. Vikir, que sabe tudo sobre as futuras técnicas de tortura que melhoraram os trancos e barrancos no curto espaço de tempo em que lida com demônios, não pode deixar de achar fofas as confortáveis com suas expressões determinadas. Você está fazendo caretas como se nunca fosse morrer. Vikir diz com um leve sorriso. Por favor, não sopre. Isso era genuíno. Ele queria manter vivas as memórias e a nostalgia pelo maior tempo possível. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.